A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor é o povo de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É com imensa alegria que eu quero saudar ao povo de Deus, ao povo que está marchando para o céu. Estamos aqui, mais um trimestre, que alegria! Mais um trimestre que vamos iniciar. Ou melhor, já iniciamos ontem, não é? Ontem nós iniciamos o 4º trimestre das lições bíblicas da CPAD. Então, como ontem estivemos na igreja, durante o período da manhã, estou realizando esse trabalho que estou fazendo, né? Pela graça de Deus, que me é concedida essa oportunidade de estar aqui, não é? Ensinando, né? Estas lições tão ricas, tão necessárias para os nossos dias. Não é? Somente um instrumento, porque a direção, não é? De fato é do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Glória a Deus, glória a Deus. Então, queridos, compartilhe aí com os irmãos. Tem irmãos que não podem ir à escola bíblica porque trabalham, né? Eu já vejo que o irmão Elias está aí, o irmão Elias, a paz do Senhor, o meu cunhado, né? Irmã Eliane Oliveira. E tem muitos irmãos, irmão Odaí lá em Alagoas, irmã Eliane Oliveira em Pernambuco, irmã Ivone, os irmãos, irmã Maria Urânia, missionária, todos vocês, né, que têm sido, de fato, ouvinte aqui das lives que eu tenho feito, eu quero agradecer, não é? Gratidão ao Senhor, gratidão ao Senhor, gratidão ao Senhor, com muita alegria, né? Que eu tenho essa alegria de poder, né? Essa honrosa tarefa de poder estar aqui, não é? Ministrando a palavra do Senhor, ensinando, né? Com muita honra, com muito entendimento, como eu já disse, de que é o Senhor, né? É o Espírito Santo quem vai dirigir as nossas vidas. Glória a Deus. Esse trimestre, né, é um trimestre que iremos aprender, né, a respeito desse importante assunto daqui, a fragilidade humana e a soberania divina. A fragilidade humana e a soberania divina. É um trimestre que vamos aprender a respeito do sofrimento e a restauração de Jó. Muito, muito rico esse assunto. O pastor, comentarista, não é? José Gonçalves, pastor, que ele é escritor, conferencista, membro da Comissão de Apologética da CGADB, né? E líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. Então estamos aqui, não é? Amparados pelo Senhor, cuidados pelo Senhor, aleluia, e com o comentário desse honroso pastor José Gonçalves, comentarista desse trimestre. E nesta primeira lição, nós iremos tratar de uma abordagem, né? Sobre a estrutura do livro de Jó. Esta primeira aula é uma aula introdutória em que iremos estudar, não é? Como disse, a estrutura do livro, a estrutura geográfica, literária, a sua autoria. Então, é uma lição que vai trazer uma introdução a todo o trimestre, aos 3 meses que iremos abordar este assunto tão importante, né? Tão importante para nossa compreensão a respeito deste livro,
tão profundo, não é? Questões, não é? Como queremos falar sobre o sofrimento humano, ou melhor, o sofrimento dos justos, né? Perguntas que muitas vezes fazemos a nós mesmos: por que o justo sofre? Questões, não é? Que vai abranger a área da filosofia, da teologia, né? A área social, a área científica. É um livro muito singular, muito importante. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, a nossa leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, não é? Capítulo 3, versículo 16, também em Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, 19 e 20, também em Tiago, capítulo 5 e versículo 11. Nós iremos também ressaltar aqui o texto áureo da nossa lição. Texto áureo. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Está em Tiago, capítulo 5, e o versículo 11. A verdade prática nos diz: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Que coisa, né? Que texto. Olha, o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Que coisa! Tenhamos certeza que ao longo desse trimestre iremos compreender, não é? Compreender de forma, como disse, como Deus quer, né? Que o ser humano entenda que o amor dele para com a sua criação, a humanidade, não é? É maior, a graça dele é manifesta em todas as dispensações, dizendo ao homem, falando com o homem, que o Senhor quer um relacionamento com o homem. Em contrapartida, nós vemos neste livro, não é? O diabo, Satanás, não é? Assistindo, observando e assistindo como o homem, como Jó, não é? Tem uma compreensão e uma experiência, não é, com Deus, um relacionamento, aleluia, em que Deus, não é, fala com Jó, e que ele diz que outrora só o conhecia de ouvir falar, mas agora os seus olhos o veem, agora ele tem um relacionamento após a prova, não é? Então é este relacionamento, aleluia, em que Jó é provado, e ali, como eu disse, Satanás está assistindo, não é? O comportamento de um homem que recebe, aleluia, esta graça, este amor, e entende que o relacionamento com o seu Criador, como ele mesmo diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu favor. Aleluia! Então, aqui, não é? Todo este trimestre, né, Deus mostra
o adversário, o inimigo das nossas vidas, ao diabo, o acusador, não é? Que os homens podem servi-lo sinceramente, aleluia, sem uma relação de troca, sem barganha. Então, Jó provou, não é? Que o diabo estava errado quando disse para o nosso Deus que Jó só o servia porque tinha riquezas, porque estava tudo muito bem na sua vida. Então, nós iremos fazer a leitura em classe, como já citei, em 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo 16, diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Também em Ezequiel, capítulo 14, versículos 14 ou 19 e o 20. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ou se eu enviar peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Tiago, epístola do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Glória a Deus. Então, o que está aqui, queridos, não é? Aqui em 2 Timóteo, o apóstolo São Paulo instruindo ao seu filho, o jovem pastor Timóteo, a respeito, não é, das escrituras, da inspiração das escrituras. E nós vamos compreender aqui nesta aula introdutória a respeito da inspiração do livro de Jó. É uma inspiração divina, é de fato um livro histórico, inspirado pelo Espírito Santo de Deus para nos trazer esse importante relato, não é? Este importante exemplo que temos, como fala o apóstolo Tiago, a respeito do servo do Senhor Jó. Então, o objetivo geral diz assim: mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. Os objetivos específicos da nossa lição: mostrar que a partir das evidências internas do livro é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. Especificar o gênero literário e de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. Identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Está aqui, queridos. Então, nós precisamos, como servos do Senhor, nos debruçar, nos atentar para este livro, não é? Com muito zelo, com muita atenção, muita propriedade, porque estamos vivendo em dias difíceis, dias trabalhosos, em que neste livro e nesta lição introdutória vamos falar a respeito de uma teologia, não é? Uma teologia em que muitos querem servir a Deus, na teologia da retribuição, não é? De que se nós formos fiéis ao Senhor,
né, mantermos nossa fidelidade com Deus. Essa teologia da retribuição que vai trazer, de certa forma, uma blindagem quanto às tribulações, às aflições, a respeito da fragilidade humana e do contexto em que vivemos, neste mundo em que o próprio Jesus diz que no mundo teríamos aflições e que o Senhor, Ele prova, não é? Ele nos prova e, de fato, o acusador, o inimigo das nossas almas, ele não compreende, não é? Ou melhor, ele quer trazer, não é, um ensino de que o homem só serve a Deus, como ele apontou na vida de Jó, porque Deus o tinha cercado de bens, não é, de conforto. E ele estava errado. E ele está errado. Então, nesse trimestre, estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante. Não é? A sua estrutura é diferente na sua estrutura, no estilo e, sobretudo, no conteúdo. Né? Demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. Né? Como aqui está o tema do trimestre, a fragilidade humana e a soberania divina. Então, o livro de Jó é uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Não é? Então, é importante ressaltar aqui que o livro de Jó, ele tem alguns aspectos singular, não é? Nós vemos aqui, o comentarista coloca, de uma forma muito interessante, não é? Que no antigo, veja que o papel de Satanás como adversário dos justos, veja, no livro de Jó é demonstrado mais do que qualquer outro livro do Antigo Testamento, porque entre as 19 referências nominais a Satanás no Antigo Testamento, 14 ocorrem em Jó. Não é? Glória a Deus. Então, aqui há um importante, aqui, como eu disse, conhecimento que o nosso comentarista traz. No Antigo Testamento, as referências bíblicas a respeito do nosso adversário, a respeito de Satanás, ocorrem 19 vezes no Antigo Testamento. Só 14 ocorrem no livro de Jó. Então, o livro que vai nos orientar a respeito do mundo espiritual, né? Do adversário, do inimigo. Então, nós precisamos ter entendimento a respeito da batalha espiritual que ocorre, não é, no mundo espiritual. Então, a autoria e o local e a data do livro de Jó, não é? Quem escreveu o livro de Jó? É motivo de muitos debates, porque o livro de Jó não traz em si quem o escreveu, né? A autoria de quem o escreveu. Então, os estudiosos, os eruditos da teologia, historiadores, muitos têm suas opiniões, entre elas que foi Moisés que escreveu, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías, e até muitos defendem, né, que o próprio Esdras, né, Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras, o escriba, né, são debates, né, mas o que nós devemos compreender
sobre os autores bíblicos é que todos eles, não é, recebem a inspiração do Espírito Santo, como está aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura divinamente inspirada, ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Então, de fato, a autoria do livro de Jó é de Deus. É Deus quem inspira os autores para que escrevam, mas a autoria é do próprio Deus. Deus revela e aí o homem escreve, né? Deus revela e o homem escreve. A inspiração é do Espírito Santo de Deus. Então, nós defendemos e afirmamos que a produção desse livro é real, não é uma história de ficção, é de fato real, ocorreu, é um livro histórico que tem sua autenticidade comprovada em outros livros da Bíblia, como Ezequiel, que está aqui, capítulo 14, versículo 14, versículo 20. Ezequiel fala a respeito de Noé, Daniel e Jó, e também do apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículo 11, trazendo Jó como um exemplo de perseverança. Então é um livro autêntico, é um livro histórico, é um livro que de fato tudo que está registrado ocorreu e serve de exemplo para todos nós. Quem o escreveu é um debate, né? Muitos são os nomes aqui, como já citei, mas de fato a sua autoria é do próprio Deus, porque Deus inspira os homens assim escreverem. Então, a Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica. Como disse, o profeta Ezequiel é a referência a ele e o apóstolo Tiago, a epístola ao Tiago. Então, a terra de Jó, já no início do texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz, né? E nós vamos aprender aqui que os comentaristas, os estudiosos situam Uz ao sul de Edom e ao oeste do deserto da Arábia, geograficamente falando. Então, situa-se essa cidade Uz, não é? Ao sul de Edom e ao oeste do deserto da Arábia, se estendendo ao leste, indo até a Babilônia. A época de Jó, a maioria dos comentaristas, né, citou os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal. Mas que período é esse? Não é uma forma de organização social em que a pessoa mais velha tem uma grande família, sendo honrada e respeitada, não é? E nós temos referências de outros patriarcas, como Abraão, como Isaac e Jacó. Então, era um modelo social em que o indivíduo mais velho, ele tinha, não é, ali uma grande família, sendo honrado e respeitado por todos. Este é o modelo patriarcal do contexto em que Jó vivia. Então, aqui nós vemos que Jó era o sacerdote da sua casa, da sua própria casa, não é? Nós vemos isso no capítulo 1 de Jó e no versículo 1. Nós vemos aqui, como diz as Escrituras: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno dos dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Então Jó era um sacerdote da sua casa, e ele sacrificava holocausto, oferecia holocaustos, né? Se levantava de madrugada, aleluia, e oferecia holocaustos, né? Então,
dizendo, o texto diz que se os seus filhos, porventura, tivessem pecado, blasfemado de Deus no seu coração, nas suas intenções, Jó já se preocupava em sacrificar pelos seus filhos, né? Então, o homem íntegro, como diz aqui o próprio Deus, dando testemunho a Satanás a seu respeito, não é? O Senhor diz a Satanás: observaste tu, meu servo, Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desvia-se do mal. Glória a Deus. Então está aqui, né? A síntese do tópico 1. A autoria do livro de Jó é desconhecida, mas sua autenticidade é comprovada, bem como a realidade histórica da terra de Uz no período patriarcal. Então ele vivia este modelo, né, de o chefe da família e que oferecia holocaustos. Era temente a Deus, era sincero, era reto. Glória a Deus. E o próprio Deus dá testemunho dele ao inimigo, a Satanás. Então, a estrutura literária, é importante, irmãos, ressaltar que esta lição introdutória vai falar sobre a estrutura do livro de Jó. Vai dar a nós, né, a respeito da questão do autor, como já ensinamos aqui, né, a respeito da geografia, a região em que Jó vivia, da questão do modelo social patriarcal, como um sacerdote da família que oferecia a Deus holocausto pelos seus filhos, pela sua família. É importante ressaltar sobre toda essa estrutura, não é? Do livro, para que nas demais lições nós venhamos ter uma compreensão a respeito deste importante assunto. Veja que a estrutura literária do livro de Jó, ela é composta em prosa e poesia, né? É prosa e poesia. Prosa é um discurso direto, né? E poesia de forma poética, não é? O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética, né? Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que outros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Então é importante, né, nós falarmos sobre isso. Jó precisa ser lido dessa forma. O texto é uma combinação de prosa, poesia e prosa, não é? Então ele tem o prólogo, a primeira parte, né, do livro nós vemos aqui em prosa, em diálogo, depois no meio ele vai para poesia, não é? E no final, não é? No epílogo, o desfecho do livro, não é? O final da história, ele termina em prosa, né? É nessa ordem. Então, organização, não é? Então, a organização do livro é um monólogo no início feito por Jó, não é? Então, nós vemos aqui, livro de Jó. Vamos fazer um resumo, como é organizado. No prólogo, quer dizer, o início, não é? Ele vai falar, ele relata a crise, né? A primeira parte do livro ele relata a crise, que do capítulo 1 até o capítulo 2. Depois, na segunda parte do livro, a sua organização, há diálogos entre Jó e seus amigos, que os amigos dele, ele faz Bildad e Zofar, a busca de resposta humanista, tá no capítulo 3 até os capítulos 31, né? 31. E depois nós vamos, a terceira parte da organização do livro, os discursos de Eliú, não é? O começo do entendimento, capítulo 32
até o capítulo 37, e aqui o quinto parte, não é? Ou melhor, a quarta parte, o Senhor responde a Jó diretamente, né? Capítulo 38 até o 42. Aleluia! Deus fala com Jó no meio da provação, ou quase no fim da provação. Deus se revela a Jó. Glória a Deus. Este é o relacionamento que Deus quer com o homem. Como Jó diz, que eu via só, mas agora os seus olhos o veem, porque Deus fala. Glória a Deus. Então, a quinta e última parte da organização do livro de Jó é o epílogo, ou o encerramento, né? O desfecho da prova, do todo o livro, da história, né? Está o desfecho da prova. No capítulo 42, nós vemos esta organização do livro de Jó. Então está aqui, queridos, glória a Deus. O livro de Jó, não é? Tem abundante figuras de linguagens, não é? Há muitas figuras de linguagens, é rico em metáforas, não é? Muitos recursos estilísticos é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto, né? Então, nós vemos aqui que há uma abundância de figuras de linguagem. A síntese do tópico 2. O livro apresenta uma estrutura literária de prosa no início, no meio poesia e encerra com prosa, não é? Há também uso de metáforas e paralelismos, não é? É um recurso que é usado em que há, de fato, um paralelismo onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. Glória a Deus. Então, vamos avançar para o terceiro ponto. Natureza e mensagem do livro de Jó. Qual é a mensagem do livro de Jó? Não é? A mensagem central, ponto central, não é? Nós vemos aqui na lição que o comentarista colocou, o ponto central. O livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para grandes questões da vida. É por isso que nós devemos estar atentos no decorrer das lições. Nós temos 13 lições, não é? Nós iremos depois falar aqui dos títulos das lições, mas vamos continuar o raciocínio. O terceiro ponto, a natureza e mensagem do livro de Jó. Por que os justos sofrem? Olha aí, por que os justos sofrem? Então, algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Então, a mensagem do livro de Jó, ela vai nos ensinar a respeito do sofrimento de alguém que o próprio Deus diz, como nós lemos aqui, que ele não havia ninguém na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto, não é? Homem sincero, reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Ele se desviava-se do mal. Então, a mensagem do livro de Jó, a natureza e mensagem do livro de Jó. Por que os justos sofrem? Não é? Essa questão do sofrimento de um homem íntegro, né? É a principal mensagem. E nós vamos aprender nesse trimestre sobre essa principal pergunta. Por que os justos sofrem? Por que os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem? Era um questionamento também, não é, de Asaf, no Salmo 73, quando ele, não é, diz que os seus pés estavam ali se desviando, porque ele via que o ímpio prosperava, né? Está aqui, queridos, no Salmo
73. A prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles, não é, a demonstra. Aqui ele diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, porque eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Né? Então, ele está aqui observando, né, aqui o comportamento do ímpio, e ele diz que os seus pés, não é, quase se desviaram. Então, quando isto ocorre, quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Quando ele entra no santuário de Deus, então ele compreende o fim dos ímpios, não é? E aí, não é? É necessário entender, quando entramos na presença de Deus, quando de fato nós nos apresentamos diante de Deus, as nossas vidas inteiramente e entregamos as nossas vidas na sua totalidade para o Senhor. O Senhor nos faz compreender, né? Nos faz compreender de que há um fim para o ímpio. E esse fim, né? Ele diz aqui, assim, diz assim: certamente tu puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, né? Então, nós vemos que Deus, não é? Ele vai, de certa forma, não é, julgar todos os ímpios, não é? Todos os ímpios. Aqui na leitura diária, em Ezequiel 14, onde está a leitura bíblica também, capítulo 14, do 14 ao 20, diz que Deus tem compromisso com os justos. Deus não tem compromisso com os injustos. Jeremias capítulo 20, versículo 14 e 18. Não é? Então, Salmo 8 e 4, Deus contempla o ser humano, embora esse seja finito e frágil. Não é? Então nós vemos que aqui em Ezequiel, o Senhor já fala que, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, daquela terra, daquele contexto onde havia o pecado, não é, as injustiça, não é? Deus só ia livrar a alma desses homens. Não livraria os filhos, não livraria as filhas, mas só livraria a sua própria alma pela sua justiça. Então, há, de fato, um compromisso pessoal, um relacionamento pessoal que Deus busca com o homem. Em todas as épocas, em todos os séculos, em todas as dispensações, Deus busca esse relacionamento de sinceridade com Ele, de busca para se relacionar com Ele. E foi isto que Jó, ele fez. É isso que o livro de Jó demonstra, de que no meio do sofrimento, não é, ele sendo justo, ele persevera, como falou a epístola do apóstolo Tiago, em que diz: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim
que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, o Senhor quer de nós uma perseverança para termos um relacionamento com Deus, para termos experiência com Ele, para termos paciência. Paciência no original aqui nos ensina sobre o significado do que é paciência, é perseverança. Fazermos, como já citei, como Jó, dizermos, declararmos que a nossa fé para com o nosso Deus, a nossa confiança, não é? Ela é, de fato, anunciada no nosso comportamento. E foi isso que Jó demonstrou no seu comportamento, não é? Em meio às aflições, em meio a tudo que ele passou, como iremos estudar na sequência das lições, ele manteve-se fiel ao Senhor, ele manteve-se, glória a Deus, ali sincero para com Deus. Então, ao longo dos anos, tanto os teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano, o sofrimento. Então, no contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Neste aspecto, ao longo dos seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Glória a Deus. Como eu disse aqui no início, havia uma teologia como existe hoje. A teologia da retribuição, não é? A teologia de que se alguém está sofrendo, é porque esse alguém, não é? É culpado. É porque esse alguém está em pecado. Porque esse alguém está em falta com Deus. Essa teologia aqui, ela é quebrada. Ela é anulada. Porque ao longo desses 42 capítulos de Jó, que iremos estudar, nós vamos o autor vai demonstrar um novo olhar para a questão, não é, do sofrimento, para a questão do sofrimento humano, né? Então, o comentarista coloca aqui: existe bondade desinteressada? Né? Alguém pode se manter fiel a Deus sem interesses? E Jó responde, como já disse, responde para mim, responde para você, responde para o próprio inimigo, que de fato Deus o conhecia, aleluia, e Deus o prova, aleluia, no sofrimento, prova o relacionamento sincero que ele mantinha com Deus, e diz para o inimigo: você está errado, aleluia, existe bondade sem interesse, pode haver um relacionamento entre o homem e Deus sem o interesse, sem barganha, sem o interesse por bênçãos, pelo material, pelas fazendas, pelo conforto. Jó responde que esse relacionamento existe, pode existir, e de fato existe, e Deus, aleluia, sabia, e de antemão ele sabe todas as coisas. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui diz: para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era também a tese do diabo. É forte, é forte, é forte. Mas estamos vivendo dias, como eu disse, que essa teologia tem sido alimentada. Venha para o balcão da fé.
Venha para o culto X e Y, porque você vai ter bênçãos, porque você vai ser contemplado. Então a tese do diabo está aí, a doutrina de demônios ainda está aí. Por isso que o apóstolo São Paulo diz, não é, que nos últimos dias muitos iam viver por doutrinas de demônios. Estão aí dentro dos templos, das igrejas físicas. Homens dirigidos com teses de Satanás que propõem um relacionamento com Deus a partir das bênçãos, a partir da barganha, a partir dos interesses. Mas essa tese do diabo, ele apresenta essa tese para Deus e diz, ele só te serve porque o Senhor, não é? O Senhor não cercaste ele com bens, e a sua casa e tudo quanto tem. Tu não cercaste ele com tudo, ele não é rico, é o homem mais rico do Oriente. Por isso que ele te serve. Então, para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefícios em troca. Que tese! Muitos estão sendo dirigidos por esta tese, não é? Tu cercastes com bens, com uma família formidável, não é? Com muitos amigos, tem boa saúde. Aí Satanás disse, nessas condições, todos são devotos, todos são íntegros, todos são sinceros, né? Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia e a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria uma prova de fogo. O livro mostra como Jó se comportou nesta prova. Alabassubicanto, rei alabas. Aleluia. Pode o Deus soberano, a soberania, como diz aqui, a fragilidade humana é a soberania divina. O Deus soberano colocar o seu servo à prova e dizer para o inimigo, você está errado. Você está errado a respeito do meu servo. Aleluia. Esse relacionamento é ímpar. É a graça de Deus. Aleluia. Mostrando que não é por conta do que temos, do que fazemos, mas é a graça. Como diz Efésios 2:8, não é? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus para toda a humanidade. É o relacionamento que Deus quer com o homem. É o relacionamento que foi quebrado lá no Éden. É que Deus procura, que Deus quer falar com o homem, que quer se relacionar com o homem. No capítulo 38, Deus fala com Jó. Deus fala com Jó. Ele quer falar com o homem. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele tem falado com a humanidade, mas ele quer falar de forma pessoal. É um relacionamento, é uma intimidade. E Jó, ele diz, onde eu até ofereci holocausto, né? Eu ia de madrugada, mas agora os meus olhos te veem, agora eu converso, agora eu posso dizer que bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Glória a Deus. Pode o homem compreender Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens.
Como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão. Atos 9, capítulo 9, versículo de 1 ao 17. Assim também, Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. Jó, capítulo 38 ao capítulo 42. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Viver a experiência, viver e experienciar. Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro. Experienciar. Aleluia! Glória a Deus. Pode o homem compreender Deus? Deus se revelando ao homem, falando com o homem. Perguntando, como perguntou ao Jó, onde você estava quando eu fundei a terra? Questões ímpar que ele não tinha resposta. Então, a síntese do tópico 3 diz: a principal questão do livro de Jó é o sofrimento do inocente. O livro mostra como Jó se comporta diante da prova. Então, é uma questão, né, como o comentarista coloca, não é? O comentarista coloca aqui que Deus nos prova não para nos punir, mas porque nos ama. E ele deseja demonstrar ao adversário, o diabo, que os homens podem servi-lo sinceramente sem uma relação de troca. Jó provou que o diabo estava errado e que Deus esteve sempre certo. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que ele opere. Assim podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. Ele prova a nossa fé. O apóstolo Pedro diz que a prova da nossa fé é mais preciosa do que o ouro. Glória a Deus. Glória a Deus. Neste livro nós iremos aprender que o que Deus quer, como o comentarista cita, é se revelar ao homem. Apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele ficou cego. No capítulo 9 de Atos, foi à rua direita e ficou ali numa casa esperando que Ananias fosse orar por ele. Deus se revela e se manifesta a ele, não é? De maneira que quando ele contempla o Senhor numa visão, verdadeiramente é mudado, é transformado. Este é o relacionamento que Deus quer. A conclusão dessa lição diz: nesta lição, apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura, como o livro foi organizado, né? Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo homem. Glória a Deus. Glória a Deus. O Criador, ele criou o homem para que o homem se relacionasse com ele. Então, esta ligação
que foi quebrada no Éden, como eu disse, o homem procura esse relacionamento de alguma maneira, não é? Ele almeja, ele anseia, não é? Por conhecer a Deus, por se relacionar com Ele. Esse era o anseio de Jó. Se relacionar, ter um relacionamento com Deus. E Deus, ele se revela a ele. Nas 13 lições, esta primeira nós fizemos uma abordagem da estrutura do livro de Jó, com a lição 1, o livro de Jó, esta que estamos encerrando, né, que demos hoje. A segunda, quem era Jó? A terceira, Jó e a realidade de Satanás, uma importante lição. A quarta, o drama de Jó. A quinta, o lamento de Jó. Sexta, a teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem, é a teologia. A teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto, é a lição 7. A lição 8, a teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação. Lição 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. A 10ª, a última defesa de Jó, a última defesa de Jó. A 11, a teologia de Eliú, o sofrimento é a correção divina. A 12ª, quando Deus se revela ao homem, Deus se revela a Jó, capítulo 38. Lição 13, quando Deus restaura o justo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Para encerrar, Romanos capítulo 5, um texto que eu amo muito. Romanos capítulo 5, é um dos textos que eu amo. Eu amo toda a escritura, mas que salta os meus olhos. Diz assim, capítulo 5 de Romanos, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos da esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. Esse texto salta aos olhos. Por quê? Glória a Deus. Nós devemos entender que as tribulações, não é? Se refere a todos os tipos de provações que podem nos afligir. Isso inclui coisas como necessidades financeiras ou materiais, circunstâncias difíceis, tristeza, enfermidade, perseguição, maus tratos ou solidão. Em meio a essas aflições, a graça de Deus nos capacita a buscar mais diligentemente a sua face, produz em nós um espírito e caráter perseverantes que vence as provações e as aflições da vida. A tribulação, ao invés de nos levar ao desespero, não é? E a desesperança produz a paciência. E a paciência produz a experiência. A experiência resulta numa esperança madura que não decepciona. A graça de Deus nos capacita
a olhar além dos nossos problemas presentes, nossa ardente esperança em Deus e a certeza garantida da volta do nosso Senhor para estabelecer a justiça e a piedade no novo céu e a nova terra. 1 Tessalonicenses 4:13, Apocalipse 19 ao capítulo 22. Entre mentes, enquanto estivermos na terra, temos o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, a fim de nos consolar em nossas provações e trazer até nós a presença de Cristo. João capítulo 14, versículos 16 e 23. Glória a Deus. O Espírito Santo nos foi dado para nos consolar, para, aleluia, estarmos com essa presença constante do Senhor em nossas vidas. Queridos irmãos, que nós possamos avançar nesse importante assunto sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Questões, como já foi citado aqui, não é? O sofrimento humano. Questões que são estudadas dentro do campo social, filosófico e teológico, não é? Nós iremos ter essas respostas, porque o Criador, nós iremos ter respostas, sim. O Criador nos ensina, não é? Que essa provação vai produzir em nós experiência, vai produzir em nós um conhecimento do nosso Deus. E qual é, de fato, a sua intenção maior? É de que nós venhamos compreender de que Ele, glória a Deus, quer um relacionamento com o homem, não é? Que independe das coisas temporãs, das coisas passageiras. Glória a Deus, que, como citei, Ele tem para todos nós uma eternidade com Ele, uma eternidade com Ele. Ele, aleluia, quer que nós venhamos entender que Ele, glória a Deus, quer que nós venhamos o conhecê-lo e temos esperança de passarmos uma eternidade com Ele, nos relacionando com Ele. Essa é, de fato, o grande aprendizado do conhecimento de Deus e do relacionamento pessoal com Ele. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos avançar, vamos. Estou fazendo essas lições na segunda-feira, porque tenho compromisso na escola bíblica aos domingos, e tenho também depois da escola bíblica, tenho outros compromissos pessoais, com a minha família, enfim, com os outros compromissos. Então, por conta de que estou aos domingos já, pela manhã, ali, na igreja, aprendendo com os irmãos, eu estou dando essas aulas, irei estar dando essas aulas, querendo o Senhor, claro, às segundas-feiras. Então, acompanhe, seja enriquecido pela palavra de Deus e vamos avançar. Quero agradecer a todos que acompanharam, compartilhe essa live e seja edificado em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por esse novo trimestre que iniciamos. Um trimestre, Senhor, que certamente, aleluia, nos fará entender muitas questões, muitas perguntas feitas por tantas pessoas, por tantos estudiosos até, mas que a tua palavra, que este livro, aleluia, que foi escrito, inspirado pelo teu Espírito Santo, para nos ensinar a respeito, aleluia, do relacionamento, que o Senhor propõe para o homem, para todo aquele que tem anseio de te conhecer, para todo aquele que, como Jó, aleluia, mesmo desconhecendo muitas questões espirituais, o mundo espirituais, questões que ele desconhecia sobre o adversário das nossas vidas, mas reteve firme a sua fé, a confiança em ti. Ó Senhor, que nós possamos reter, que nós possamos seguir este exemplo e sermos perseverantes. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, povo de Deus. Deus abençoe.